Bem-vindos ao curso de Análise Macroeconômica. A macroeconomia é o estudo da economia como um todo. O que isso quer dizer? Bom, o todo em economia se refere basicamente a 3 tipos de agentes: os indivíduos, as empresas e o governo. A macroeconomia vai tentar explicar o resultado das decisões econômicas desses agentes e, a partir disso, tentar prever o comportamento da economia em seu agregado. E que decisões são essas? Bom, para os indivíduos, a gente está falando especialmente das decisões deles de consumir ou de poupar, para as empresas, das decisões delas de investir ou não, e para o governo, de gastar e de tributar as empresas e os indivíduos. Quando a gente deixa de pensar nos consumidores e nas empresas individualmente, como fazemos na microeconomia, e pensamos em um conjunto de consumidores e empresas, a gente percebe que a economia em seu agregado opera de uma maneira diferente do que a soma de suas partes. Como assim? Bom, a decisão dos indivíduos de consumir ou poupar, por exemplo, vai depender do nível de renda deles, o que provavelmente está relacionado com as condições do mercado de trabalho. Se o desemprego estiver alto, isso deve pressionar os salários para baixo e reduzir a demanda agregada, já que mesmo aqueles consumidores que estão empregados devem estar com medo de perder o seu emprego também. O resultado na economia como um todo talvez seja uma redução no consumo, o que por sua vez deve impactar o produto dessa economia. Se os juros estiverem muito altos, pode não compensar para as empresas tomarem empréstimos para expandir a sua produção. Ainda mais se os consumidores não estiverem comprando, ou seja, se não tiver demanda. Aí as empresas vão ter poucos incentivos para aumentar a oferta de seus produtos. Sem consumidores comprando ou empresas investindo, a economia pode entrar em uma recessão. E o que o governo pode fazer? O governo tradicionalmente tem 2 maneiras de intervir na economia, através da política fiscal ou através da política monetária. A política fiscal está relacionada com as decisões de gastar e tributar do governo. Uma política de aumento de gastos ou de redução dos impostos é chamada de política fiscal expansionista, enquanto uma política de corte de gastos ou de aumento de impostos é chamada de política fiscal contracionista. A política monetária está relacionada com o controle da oferta de moeda e da taxa de juros. Uma política monetária expansionista aumenta a oferta de moeda em circulação e reduz a taxa de juros, enquanto uma política monetária contracionista reduz a oferta de moeda em circulação e aumenta a taxa de juros. E qual política o governo deve implementar? Bom, depende do contexto macroeconômico, do PIB, da taxa de desemprego, da inflação, da taxa de juros, da taxa de câmbio, enfim, de uma série de indicadores econômicos, além de outros fatores, como a conjuntura política doméstica e internacional, que vão levar os formuladores de política econômica a optarem por uma política ou por outra. Barbadinha. Já que é tão complexo prever o que acontece com uma variável quando mudamos outra, sendo que existem tantas coisas em jogo, os economistas criaram modelos macroeconômicos para tentar ajudar nessa tarefa. Esses modelos contribuem para entender qual o efeito no produto, por exemplo, de uma variação nos gastos do governo ou de uma variação na taxa de juros. Ser capaz de fazer uma análise macroeconômica competente é essencial para os formuladores de política econômica, mas também para os indivíduos e para as empresas, já que eles são fundamentalmente afetados pelo ambiente macroeconômico. O objetivo desse curso é justamente oferecer um instrumental para você examinar temas macroeconômicos de maneira informada e ponderada e, com isso, desenvolver uma visão crítica sobre o debate contemporâneo das questões econômicas. Ao final do curso, a gente acredita que você vai conseguir avaliar com maior profundidade os cenários econômicos e esperamos que isso seja útil para subsidiar suas decisões, sejam elas profissionais ou pessoais. O curso está dividido em 4 grandes áreas. A primeira parte, além dessa aula, está dedicada ao estudo dos agregados econômicos. Antes de tudo, a gente precisa medir aquilo que a gente vai analisar. É impossível medir o crescimento econômico sem antes saber o quanto uma economia produz. Na segunda parte, vamos ver o funcionamento de uma economia fechada, ou seja, uma economia que não tem trocas comerciais ou financeiras com o exterior. Hoje em dia, esse não é o caso de praticamente nenhuma economia, mas é interessante entender como uma economia fechada funciona, pelo menos na teoria, para depois entender o impacto da abertura comercial e financeira, que
que é o que a gente vai fazer na terceira parte. Na quarta e última parte, nós vamos discutir algumas questões atuais do debate macroeconômico nas áreas de política fiscal e monetária. Aqui o objetivo vai ser aproximar o estudo teórico dos problemas do mundo real e ter um gostinho na prática da análise macroeconômica. Espero que seja interessante. Bons estudos!